Paz do Senhor, povo de Deus, que é o pastor Júlio César, e gostaria de ministrar aqui a aula de número 7, lição de número 7, da Escola Bíblica Dominical, da revista CPAD, da revista da publicação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tá ok? Lição de número 7. O tema dessa lição, que aborda o livro de Efésios, é Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Então vamos lá. Texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. É verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe. Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá aí o objetivo dessa lição, né? Que é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou um, né? Que dois povos é esse? Os judeus consideravam que existiam apenas dois povos. Primeiro eram os judeus, né? Os judeus, de forma geral. E quem não era judeu era caracterizado pela expressão gentio. E gentio é uma palavra muito supérflua, é uma palavra que ela é genérica. E então os judeus só concebiam haver dois tipos de classe de pessoas: judeus, que não eram judeus, era gente, qualquer um, qualquer pessoa, né? E Jesus, ele instituiu entre esses povos aí o povo de Deus, a igreja, a noiva do Cordeiro. Então temos objetivos específicos, né, que é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que através da paz, né, Cristo, ele fez um novo homem, e por fim evidenciar que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Então vamos à introdução. Na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo descreveu no capítulo 2, versículo 11. Vamos ver. Capítulo 2, versículo 11, o que fala? Aqui no canto direito: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados à circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperanças sem Deus no mundo. Então, é assim que estavam. Nesta veremos que houve
uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu, e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança. Tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Está lá no versículos 14 e 15. Ele é a paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei, os mandamentos, que consistia em ordenações, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus veio quebrar esse grande paradigma que havia entre os judeus. Os judeus eram bastante preconceituosos, vamos dizer assim, exclusivistas, não se misturavam, eram altamente resistentes a qualquer aproximação com povos diferentes. Isso foi bom, né? Isso foi muito bom para que Israel viesse resguardar a sua genealogia, por exemplo, para que o povo mantivesse seus laços, né, de DNA e essa questão de descendência, de ascendência, né, isso foi muito importante, né, isso teve a sua importância. Mas no campo da religião, quando se institui o judaísmo, né, depois ali que vai entrar nesse contexto da ascensão de Cristo e os pormenores ali, os resultados imediatos ali depois da ascensão de Jesus, né, com o ministério de Paulo, nós podemos ver que Paulo ele tem que quebrar esse paradigma de exclusivismo dos judeus, porque agora Jesus ele veio para salvar todos, e um judeu que se rende ao cristianismo tem muita dificuldade, vai ter muita dificuldade para poder compreender isso. Então, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição do acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira, né? Que aí tá aí à sua direita, aí você está vendo aí o versículo, né? Capítulo de número 21 de Atos, versículo 28 até o 30. Acusaram Paulo, né, de ter alvoroçado a cidade. Alvoroçou-se toda a cidade, houve grande concurso, discussão do povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e as portas se fecharam, botaram Paulo para fora. E aí, me permitam eu fazer aqui uma ponderação de que como estão, né, nossas igrejas nos dias de hoje. Será que esse exclusivismo das igrejas passou do judaísmo para o cristianismo? Será que as igrejas estão, ao invés de fazendo pontes
construindo cercas, isso é uma coisa para a gente pensar. O Evangelho, irmãos, se eu convido a todos os irmãos a meditarem na palavra de Deus, sobretudo a partir do ponto de vista do Evangelho de Lucas, sobre esse aspecto, porque é um evangelho que ele evidencia muito esse caráter universal do amor de Deus, irmãos. E quando se fala em universal, isso quer dizer que o amor de Deus ele não tem limite para alcançar o pecador, por mais que esse pecador esteja na maior profundidade em relação ao pecado. O amor de Deus ele é poderoso, ele é forte. O amor de Deus ele vence essas barreiras, né? Embora de repente o homem não consiga vencê-las. Mas prosseguindo. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal, como nós já falamos que havia no templo, como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, essa divisão ela foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos a livre entrada no santuário de Deus. Está lá em Hebreus 10, versículo 19. Temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então não é por mérito humano, não é por bondade humana, não é porque um homem permitiu que o acesso, né, a esta graça divina, a esta presença, esse poder, né, aos benefícios de se ter a presença de Deus, né, essa parede ela foi derrubada. Essa parede que havia no meio, que separava, que fazia distinção. Judeus não podem ter acesso ao templo, podem ter acesso a Deus. Os outros povos não podem ter. Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, satisfez essa inimizade de Deus com o ser humano. Cristo quebrou essa barreira. Então não existe barreira para que alguém possa se achegar a Jesus. Não existe impedimento para que alguém possa se achegar a Jesus. Né? Jesus ele desfez essa separação, ele quebrou essa barreira. Então nós podemos sim com ousadia, né? Com ousadia sermos ousados, né? Nós podemos ser ousados para poder acessarmos a presença de Deus. E fazendo o adendo aqui a questão da ousadia. Ousadia. Essa palavra ela significa atrevimento. Um dos significados dela. Atrevimento. O que é uma pessoa atrevida? É uma pessoa que tem coragem. É uma pessoa que ela insiste em lutar, em dar um passo à frente, né? Ela tem coragem para empenhar algum intento. Então, nesse caso aqui, ó, tendo coragem, atrevimento, ousadia, né? Para você poder entrar no santuário, sabendo que você não é um judeu, mas você é a igreja. Então, você pode sim entrar no santuário, nesse templo não feito por mãos humanas, né? Entrar nessa presença do nosso Deus através do sangue de Cristo. E o conceito de lei, da lei dos mandamentos, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, né? 3 características da lei mosaica: parte moral, cerimonial, civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Isso aqui é importante, porque quando a palavra fala a respeito da lei, ela está falando sobre essa questão, padrão de conduta, né?
eu preciso fazer algo para eu poder ser salvo, tá? São as obras. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dia de festa, lua nova, sábados, tá? E esses ritos identificavam a posição do povo de Deus do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Para aqui para fazer um adendo mais uma vez para explicar para vocês que foi Deus, se foi Deus quem instituiu todas essas festas, ora, seria um erro de Deus ou seria uma imprudência, uma insensibilidade de Deus ao fazer festas, atos que pudessem fazer com que Israel pudesse se situar numa posição superior, né, a todas as outras nações. Irmãos, existem várias e várias referências bíblicas que nos mostram que Deus não foi o autor dessa soberba por parte de Israel. Não foi Deus. Tá ok? Não foi Deus. Infelizmente, Deus, como nós podemos ver aqui nesse capítulo 8, versículo 3, olha o que Deus faz com Israel. Deus, ele humilha Israel, né? Deus, ele permite que Israel sofra. No capítulo 7, ó, tem um versículo aqui bem claro. Bem claro, versículo 7, ó. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que de todos os povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. O Senhor escolheu Israel, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então não foi Deus por ser insensível ou por querer colocar Israel num lugar de superioridade em relação a outras nações. Foi o próprio povo de Israel que não conseguiu compreender a grandeza, a profundidade do amor de Deus revelado, inclusive na lei. Tá ok? Mas isso é um tema para o futuro. E por fim, para o capítulo 1, o tópico 1, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas vim para cumprir. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim essa inimizade foi feita. Tá ok? Então, ele não aboliu a lei, ele não diminuiu, reduziu a lei. Pelo contrário, a interpretação perene da lei, cabal da lei, interpretação bíblica, né, profunda, espiritualizada da lei,
vai mostrar que Deus ele é um Deus de amor, que ele se preocupava com todas as classes sociais existentes, preparou o povo para que pudesse agir assim, viver assim, se relacionar assim, mas infelizmente o povo não entendeu, levou muitas coisas com uma interpretação deturpada, né, e por fim isso foi promovendo num longo curso de tempo uma mente bem radicalizada dos judeus, tá? Então a síntese do tópico é que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Já lemos esse versículo. Primeiro, o conceito de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Está lá, Atos 24, versículo 2 e 3. E sendo chamado Terto, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar ao potentíssimo Félix. Com todo o agradecimento queremos reconhecer. Fim de conflito. Está aqui, versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Estado de tranquilidade, né? De uma qualidade espiritual, que é o dom, né? Fruto do Espírito. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Paz em que sentido? Paz devido a haver essa inimizade, a esse confronto, esse conflito, né? Um conflito entre Deus e a humanidade, a partir do momento em que o homem é pecador, repugnado, repugnante, irreconciliável com Deus, então há essa questão da inimizade. Então Jesus ele é a ferramenta, ele é o autor, ele é o agente que vai devolver essa paz entre Deus e o ser humano. Ele é o motivo da nossa paz. Tópico 2. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas autor da paz, mas literalmente a nossa paz. É uma realidade que é intrínseca dele. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Desse modo, vamos ler aqui João 14. Versículo 27. Deixa a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Então, Jesus, Cristo, ele é o motivo da nossa paz, mas ele também é o agente, ele é a razão e ele é, em essência, a nossa paz, né? Nós temos Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos guiados por Cristo, portanto nós temos paz. Não é simplesmente uma questão de ausência de conflitos ou uma realidade de ausência de guerra ou um estado político aonde não está tendo problemas de alguma sorte, né? Ele é a nossa paz, ele é a nossa paz, é a essência dele agindo em nós e promovendo
uma partícula daquilo que ele é dentro de nós. Isso nos promove paz. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre o homem, ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, uma nova classe de povo, que é a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo, esse circuncisão e incircuncisão justamente remete aos dois tipos de povos que existiam para os judeus. Quem é circuncidado representa a circuncisão, a lei é judeu, e quem não é circuncidado representa os gentios, né? E Jesus veio quebrar esse paradigma. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, etnia e classe social desapareceram. Então, para o Evangelho, irmãos, mesmo que nós vivemos uma realidade onde, inclusive em igrejas, né, o racismo, né, a indiferença, ela acontece, né, a diferenciação por classe social, né, diferenciação por capacidade financeira, pelo poder, né? Recentemente havia algumas lideranças, né, no política importante evangélica no Brasil, né, e eu me recordo que se dava muito espaço, né, a esses homens de poder que chegaram a grandes lugares na política nacional e vestiam a bandeira do Evangelho, a bandeira entre aspas, né? E por fim agora esses homens estão na ruína, infelizmente. Isso é uma infelicidade, né? Se nós prezássemos pela igualdade dentro das nossas igrejas, né, sabendo que não existe nenhuma diferenciação entre nós, né, de repente esses fatos não estariam acontecendo, afinal de contas nós não estaríamos endeusando, sabendo que todos somos iguais, tá ok? Então vamos ao terceiro tópico. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Então, é interessante, né? As duas características da reconciliação que Cristo, desse ministério de reconciliação que Cristo instaurou, não foi apenas horizontal, não foi apenas vertical, né? Homem e Deus, como também entre o homem e seus semelhantes. Então Jesus ele veio para restaurar, para acabar com essa inimizade, para tirar essas diferenças, né? Para tirar a soberba, a altivez que existe em nós, seja no campo espiritual, né? Seja algo relacionado ao nosso caráter. Jesus ele veio para retirar isso, né? E nós precisamos deixar que ele retire essas coisas de dentro de nós, tá? Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, profunda humilhação. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhadas de chumbo e parte de osso nas suas pontas, né? Que é a famosa quarentena. Uma quarentena de açoites menos um,
né? 39 açoites, multiplicado aí 39 vezes as 12 pontas, provavelmente, possivelmente, todos dizem que são 12, mas não tenho exatidão, né? Feria e machucava muito quem estava sendo ali, sofrendo, preparado para uma morte de cruz, uma morte lenta, muito dolorosa, uma morte que expunha aquela pessoa como inimigo de Roma, né? Afinal de contas, um dos representantes da paz naquele momento era o Império Romano. A forma como o Império Romano ele implementava a paz era através da guerra, através da dor, através do sofrimento, né? Então Roma mantinha muito essa questão da paz, né? Bem, como posso dizer, através de muito sangue, através de profundas humilhações, né? De muitas pessoas morreram, né? E assim que era mantido a paz em Roma, naquela época, o Império Romano, através do medo, né? Através da dor, tá? Então o rei era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos. Era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, né? Se a gente está falando sobre inimizade, mas nessa definição em relação à morte de cruz, ela é tanto ruim, ó, ela é tanto ruim para judeus como ela é ruim para gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição no nosso lugar. Que amor perfeito de Cristo, né? Gálatas 3,13, ele nos resgatou da maldição da lei, fez-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tópico 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Vicário é uma coisa que é eterna, que é sempre eterna, né? E sua consequente vitória sobre a morte que possibilitar nossa reconciliação com Deus e também os homens. Nossa perspectiva é que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação, né? Então, através de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Então, através de Cristo, através dessa obra que Ele executa, que Ele fez em nós, né, nos reconciliando com Deus, né, nos permitindo que nós pudéssemos voltar mais uma vez à presença de Deus, é que nós precisamos pegar o Evangelho, né, e fazer com que os homens venham ter paz na medida do possível, né? Dar essa palavra de paz, porque o Evangelho é essa possibilidade que vai no suicida, naquela pessoa que está querendo destruir sua vida, e esclarece, mostra para evidencia, mostra para ele que o amor de Deus é perfeito, é gigantesco, ele é alvo do amor de Deus, ou um outro pecador, ou um outro tipo de pessoa qualquer, né, que está passando num problema, uma dificuldade, né, nesse momento de pandemia, né, de consternação generalizada no todo o globo terrestre. As pessoas estão precisando de paz, as pessoas estão precisando de uma palavra de reconciliação, uma palavra que te traga tranquilidade. Louvado seja Deus, né? Então esse ministério da reconciliação, ele abrange tanto a questão vertical, né, o homem tendo paz com Deus e o homem tendo paz com seu semelhante.
E o tópico 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi encravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Né? O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus, o novo povo. Louvado seja o nome do Senhor. E conclusão, em obediência ao plano divino, como Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, em seu sacrifício derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada ao madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. E a partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então tá aí, lição da IBD de número 7. Eu espero que Deus ele venha falar profundamente ao teu coração, que você venha desfrutar de paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que não é meramente ausência de guerra, que você venha ser grandemente abençoado, afinal de contas você é alvo do amor de Deus, né? Você é alvo, você é alguém que Deus ele se propôs a fazer um sacrifício gigantesco por a sua vida, né? Então espero que Deus o abençoe, que Deus derrame bênçãos ricas sem medida sobre a sua vida. Tenha um dia de paz, faça um bom estudo, leia a palavra de Deus, ore, jejue e clame ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós a cada dia. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.